tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de número 1, onde a gente vai estar falando para vocês tudo sobre sensor de rotação e sensor de fase e sensor de velocidade também, que na verdade é tudo a mesma coisa, claro, com suas construções diferentes. O sensor indutivo, por exemplo, ele tem um sinal analógico, o Hall, que já é um sinal digital, o magneto resistivo também, ele é um sinal digital, com uma particularidade um pouquinho diferente, né? Mas então assim, ó, pessoal, nessa aula eu preparei para vocês tudo sobre esse sensor de rotação e fase, e ainda no final eu vou passar duas sacadas para vocês que valem ouro, gente. Eu vou ensinar vocês a testar o sensor, seja ele indutivo ou Hall, na bancada, como que você alimenta, como que você faz os testes para você testar esse tipo de sensores, qualquer um deles na bancada. E também vou mostrar para vocês como que você descobre, se você pegar um sensor que você não conhece, e eu quero saber se ele é indutivo ou Hall, para mim proceder com os testes, né? Eu vou ensinar para vocês como que você descobre utilizando apenas um multímetro. É mesmo, até com esse amarelinho aqui você consegue saber se o sensor que você tem na mão, ele é do tipo Hall ou é do tipo indutivo, né? Galera, então assim, ó, nessa série de aulas aí sobre os sensores de rotação e fase, eu vou passar para vocês como que é os sinais vitais do carro, como que eles participam dessa questão dos sinais vitais. Eu vou mostrar para vocês quais são os tipos, que são esses três que eu já comentei, Hall, indutivo, magneto, resistivo, como que cada um deles são construídos internamente, bobina, o sensor Hall, como é que eles são construídos internamente. Vou passar para vocês como é a anatomia do sinal, se ele é uma onda senoidal, se ele é uma onda tipo quadrado, sinal digital. Vou mostrar para vocês tudo que é isso aí. Vou mostrar para vocês como que é o pinout desse tipo de sensores, como que eles são alimentados, como que eles não são alimentados, se eles geram sinal, se eles transmitem o sinal. Vou passar tudo isso para vocês. Quais são os principais defeitos que acontecem nesse tipo de sensor, e depois aquelas últimas sacadinhas matadoras, que é de testar ele na bancada e saber ele com o multímetro se ele é sensor indutivo ou Hall. Beleza, galera? Vamos agora para o quadro fazer uns desenhos para a gente conseguir se explicar melhor. Falou! Bora, galera, então? Vamos falar sobre o sensor do tipo indutivo, certo? Então esse sensor aqui, ele gera uma tensão, presta atenção, ele gera uma tensão alternada, certo? Ele é uma onda senoidal, onde ele fica positivo ou negativo, ela fica ciclando ali. E esse sensor, ele não é alimentado, tá? Ele é um gerador de sinal, tá? Ele tem aqui, nesse quadradinho aqui, ó, vamos ver se a câmera consegue pegar. Bem nesse quadradinho aqui, ó, ele tem um ferrite. Ele é um material bem semelhante a um ímã. Até se você colocar um material ferroso assim, ele puxa, né? E em volta dele tem uma bobina enrolada. O que que acontece? Quando a gente coloca um material ferroso, que seria os dentes da nossa roda fônica, quando a gente aproxima para cá, através desse material ferrite, ele conduz um campo magnético para a parte do ferro aqui, do metal, né? E quando ele sai da frente, esse campo magnético volta. E a bobina está aqui prontinha para captar esse campo magnético, assim gerando uma tensão. É bem semelhante ao que acontece na bobina, onde a gente tem o primário e o secundário, e através de indução, a tensão, né, a corrente, ela passa de um enrolamento para o outro. Aqui mesmo é um princípio bem semelhante, onde essa bobina vai captar esse magnetismo gerado por esse ferrite quando a gente passa um material ferroso na frente. Vamos desenhar aqui para vocês entenderem como é que fica melhor a construção desse sensor. Então aqui, ó, lembrando, né, a gente está trabalhando com um sensor do tipo indutivo, tá? Então ele tem aqui o material condutor dele, que seria o ferrite, né? Aqui viria o conector dele. E a gente tem um enrolamento da bobina aqui, ó. Esse enrolamento vem aqui formando assim os dois fios que a gente tem aqui. Tanto é que um dos testes que a gente faz para testar esse tipo de sensor é medindo resistência através dos dois fios da bobina. É um teste conclusível? Não. Às vezes o sensor pode estar ruim e está dando uma resistência correta aqui. Mas é um teste bacana, a gente consegue ver, por exemplo, assim, se tiver em algum lugar aqui rompido,
dentro dessa bobina já vai dar circuito aberto, aqui não vai ler resistência, então a gente sabe que o sensor está morto, né? Mas, voltando a dizer que, mesmo que a gente tenha uma resistência boa, o sensor pode ter problema também, tá? Então, assim, basicamente o sensor indutivo ele é construído assim, ele tem um material ferrocondutor e juntamente da bobina, certo? Que carregando os dois fios. E daí, em volta aqui, ele tem um plásticozinho aqui, uma capa protetora, um isolamento, né? Protegendo esse sensor aqui da área externa, certo? Então, como que é o sinal que o sensor indutivo ele gera? Vamos mais ou menos assim, fazer semelhante um gráfico. Essa linha pontilhada aqui vai representar o que? O meu 0 volts, tá? Então, aqui imagine aqui um gráfico, né? Aqui representando tensão e aqui o tempo, né? Então, como que é o sinal do sensor de rotação de tipo indutivo? Ele vem aqui ciclando entre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então é muito semelhante, isso aqui é uma onda senoidal, é muito semelhante à nossa energia elétrica, essa que a gente tem na nossa tomada de 110, 220 volts, ela chega nesse formato de onda assim para nós lá na tomada. Então, assim, cada dente da nossa roda fônica aqui, não sei se ela vai aparecer, mas tá aqui ela. Cada dente da nossa roda fônica que passa por aqui, ele vai gerar um sinal desse aqui. Então, esse aqui é um dente, esse aqui é outro dente, esse aqui é outro dente, e vai fazer toda a sequência dos 60 menos 2, que é a maioria das nossas rodas fônicas aí da linha automotiva, né? São 60 dentes menos 2, né? Então, aqui também ele vai mostrar a falha. Depois eu vou colocar uma imagem para vocês verem no osciloscópio como que é o sinal desse carinha aqui medido lá diretamente no carro, né? Mas, Júnior, peraí, eu sei que tem sensor indutivo com 3 fios. Como assim? Então tá, vamos lá. O sensor do tipo indutivo, ele é suscetível a ruídos, a interferências, né? Então, o que é um ruído? O que é uma interferência? Pode ser gerado pelo motor de arranque, pode ser gerado pela bobina de ignição, pode ser gerado por um bico, enfim, vários alternador também, tudo que cria um campo, um arco magnético, ele também pode gerar uma interferência nesse sinal. E o que acontece? O sinal está vindo aqui bonitinho, de repente ele tem um risco aqui, ó. E ele vem aqui do nada e faz um risco. O que acontece? A central está preparada para ler cada dente toda vez que a gente tiver uma borda de subida e essa borda de subida passar, vamos dizer que aqui seja 1 volt e aqui 1 volt. Vamos fazer a linha do 1 volt aqui, e aqui a linha de 1 volt, mas aqui ele está negativo, ok? Então, toda vez que a gente tiver um flanco de subida ultrapassando a linha de 1 volt, a central vai entender que é um dente, certo? Então ela vai contar 1 dente, 2 dentes, 3 dentes, 3 dentes, 4 dentes, até dar os 60 menos 2, ela vai entender que deu uma volta no virabrequim. O que acontece com o nosso amigão intruso aqui, o ruído? Ele também é um flanco de subida e também ultrapassa a linha do 1 volt. Então a central entende, ela conta como se tivesse um dente. Entendeu? E aí ela vai fazer a leitura da roda fônica, tem lá 65 dentes, 70 dentes, entendeu? E ela se perde para fazer a contagem do ciclo do motor. Então, essa interferência do ruído, ela dá umas falhas muito loucas, a centelha fica perdida, enfim, deixa a central maluca, certo? Então, para sanar esse tipo de defeito, né? Você pode ver os Fiat Fiasa, né? Os primeiros que vinham com um sensor de rotação com 2 fios, né? E já veio, conforme foi o passar do tempo evoluindo, eles passaram a vir com 3 fios. Mas o sensor não é RAW, ele continua sendo do tipo indutivo. O que mudou na construção do sensor? Que eles vêm com um cabinho, certo? Ele vem aqui, tá aqui os 2 fios da bobina. Tá aqui os 2 fios da bobina. E ele vem um terceiro fio que é simplesmente um aterramento, né? E esse aterramento ele vem enrolado aqui dentro do fio também, certo? Que o que acontece? Quando tiver um ruído externo
que venha a gerar uma interferência aqui nesse sinal, ele vai dar onde? Ele vai encontrar primeiro essa malha da aterramento, a gente chama de malha, né? E essa malha vai absorver esse sinal, não deixando esse ruído de fora entrar no nosso sinal de rotação, tá? Lembrando que a gente pode, lembrando que eu já falei que a gente pode medir resistência desse sinal, mas não é um teste conclusivo, tá? Fica ligado nos próximos vídeos aí, que eu vou ensinar para vocês como fazer testes conclusivos, tá? No sensor indutivo. Beleza, galera? Obrigado. Bom, pessoal, então vamos lá. Teste desse sensor indutivo com multímetro, né? Então vamos lá. Vamos ligar nosso aparelho aqui. Vou pegar as garrinhas dele aqui. E vamos pôr aqui e assim. Ele vai dar um valor de resistência para nós, olha lá. 1.5 kΩ, certo? E aqui com o amarelinho também, a gente coloca aqui. Esse aqui com certeza o enrolamento dele é menor, ele vai dar uma resistência um pouco mais baixa, né? Vou colocar ele aqui. Também. Aqui, ó. 255 ohms, ó. Vou mostrar aqui para a câmera. 255 ohms. E esse aqui, claro, ele já deu na ordem de kilo-ohms, né? Porque, opa, tem um reflexo da câmera, ó. Ele deu aqui na ordem de kilo-ohms, porque, claro, aqui a gente tem um enrolamento muito maior do que esse sensor, né? Então esse é um dos testes que dá pra gente estar fazendo no sensor indutivo, que é o teste de resistência, tá bem? Porém, ele não é um teste conclusivo. Você consegue ver se ele não tem circuito aberto, por exemplo, ou se a bobina interna dele não está rompida, né? Então, outro teste que a gente consegue fazer com o multímetro, agora eu vou usar esse multímetro da esquerda, porque ele dá, além de ele medir a voltagem, né? Aqui no caso vai ser uma voltagem de corrente alternada. Ele vai medir também a frequência em hertz, né? Mas se você for usar um multímetro desse que você tem que aqui colocar a escala manualmente, você vai colocar aqui em corrente alternada, tá? Quando se mede bateria, você mede corrente contínua. Porém aqui nesse caso, deixa eu chegar mais perto aqui, ó, você vai ver aqui, ó, corrente alternada, tá vendo? Então você colocaria aqui, ó, 200 volts alternado, e daí você lia lá, por exemplo, assim lá no carro, lá na hora da partida, né? Eu tenho aqui uma roda fônica e eu vou botar ela para girar. Deixa eu colocar aqui para ver se aparece melhor o valor. Aqui, ó. Vamos ligar aqui então. E vamos chegar com o sensor aqui próximo à roda fônica. Então aqui, ó, ele tá dando um valor aí, ó, 1.5, né? 1,5 volt com 580 Hz. Acima de 1 volt a central já começa a fazer leitura, né? Então aqui nesse caso, o sensor aqui já estaria informando para a central a rotação da nossa roda fônica, certo? Olha só, chega a passar de 2 volts, né? Um detalhe muito importante aqui, ó, para vocês entenderem do sensor indutivo, é que conforme a rotação da roda fônica for maior, a amplitude vai aumentar, ou seja, a quantidade de volts aqui vai subir, e quanto mais próximo eu estiver o sensor da fônica, ele também vai aumentar a amplitude. E quanto mais eu afastar ele, ó, vou afastando, ó, ele já nem mediu mais nada, vou chegando mais próximo, a tensão vai aumentando, ó, mais perto, mais perto, mais perto, ó, quase tocando na fônica aqui, chega a passar 2 volts. Eu vou afastando ele, vou afastando, ó, ele vai baixando essa tensão, ó. Então, pessoal, essa é uma característica, mais uma das características do sensor indutivo, tá? Às vezes
você tá fazendo uma medição lá e ele tá lá com 800 milivolts, 900 milivolts, não chega a dar 1 volts para que a central da injeção eletrônica consiga começar a comandar bicos e bobinas, né? E você vai lá e condena o sensor. Eu já peguei caso do cara colocar um anel O-ring aqui, aqueles anéis de borrachinha, e afastou o sensor da roda fônica, aí o carro só pegava com spray, tá? S10 MWM Sprinter também é um defeito bem comum, dá problema no sensor de rotação dela, que ela não chega a dar essa amplitude, aí só pega com o spray. Galera, então vamos lá, agora vamos testar aqui um sensor de rotação indutivo com o osciloscópio, aqui com o nosso Rantecão, né? Então assim, o primeiro passo é a gente ver quais são os fios que a gente vai capturar aqui o sinal, né? Então a gente pega o multímetro, né? Aqui e vamos testar aqui qual deles que tem resistência, ó. O do meio com o da esquerda não, o do meio com o da direita. Opa, tá aqui a nossa bobina. Então beleza, é o do meio com o pino da direita. Agora vamos pegar o cabo do osciloscópio, né? Vou colocar aqui no negativo e no sinal. Bacana. Agora vamos lá. Bom, gente, então aqui, entrando aqui na tela do osciloscópio, né? Vamos configurar aqui para 2 volts. Lembrando aqui que a corrente alternada, né? Em 20 milissegundos aqui. Agora vamos ligar a nossa roda fônica. Olha o sinal na tela. Aqui, ó, vamos colocar num tempo um pouquinho menor, 2 milissegundos, para vocês verem aqui e visualizarem a onda alternada aqui, né? Ó, aqui essa linha aqui é do 0 volts, certo? Essa linha que eu tô correndo com o mouse que é o 0 volts. E aqui tá o sensor de rotação. E aqui agora vamos enxergar a falha do 60 menos 2, né? Vou colocar aqui em 20 milissegundos, ó. Notem que esse sinal, ele tá... Deixa eu pausar aqui. Ó, reparem que esse sinal, ele está... Deixa eu desligar aqui o motor para não fazer barulho. Esse troço ronca mais que um motor de verdade. Então aqui, pessoal, se vocês forem observar aqui, então, ó, essa aqui é a linha do 0 volts, certo? Cada um desses dentes aqui representa um dente da roda fônica e aqui tá a falha dos menos 2. Se vocês notarem, essa onda aqui, ela sobe e desce aqui, por quê? Isso aqui, intencionalmente, a gente colocou a roda fônica fora de centro, que é justamente para mostrar uma das sacadas aí do diagnóstico avançado. Você consegue pegar aí roda fônica torta, ponta do virabrequim, problema de polia aí no osciloscópio, tá? Mas a anatomia do sinal é essa aqui, ó, é um sinal de senoidal, né? Vamos ver se, ó, é um sinal senoidal, ó. Cada um desses aqui é um dente. Ó, um dente, 2 dentes, 3 dentes, 4 dentes, 5 dentes, e vai até chegar na roda fônica. Mas se a gente pega uma falha aqui, ó. Essa aqui é a falha que tem 2 dentes faltantes. E aqui começa a contagem. 1, 2, 3, 4, 5 e vai até os 60 dentes. Beleza, galera? Então essa seria a anatomia do sinal aí no osciloscópio de um sensor indutivo. Beleza, galera? Galera, então vamos lá. Para concluir, então, quais são os principais defeitos que a gente encontra num sensor indutivo, né? O primeiro deles, então, é circuito aberto, né? Já vai dar um código de falha lá no scanner, né? E que realmente é quando a bobina abre, ela rompe internamente aqui e o circuito abre, né? Aí ele não gera mais sinal. Também acontece dele ficar fraco, ele gera uma amplitude muito baixa. O sinal dele não consegue exceder os 1 volts, né? E a central não consegue fazer então a leitura dele, né? É os principais defeitos aí que a gente encontra no sensor indutivo, tá? Então, galera, assim, ó, quero falar para vocês agora. Fica ligado na próxima aula que a gente vai falar de sensor Hall, tá? Esse sensor aqui é muito bacana. A gente vai testar ele na bancada e tal. Depois, por último, eu vou ensinar vocês a medirem com o multímetro para vocês saberem qual que é indutivo, qual que é Hall, né?
E tem mais uma surpresinha que eu tô guardando aí no final dessas aulas aí que eu vou passar pra vocês. Beleza, galera? Fica ligado, não perca a próxima aula. Até mais. Meu amigo, se esse conteúdo foi bom pra você, te ajudou em alguma coisa, veio somar no teu conhecimento, compartilha com alguém, senta o dedão no like, se inscreve no canal e segue a gente lá nas redes sociais. No Instagram é Junior_Biava, no Facebook tá da mesma forma. E eu vou estar postando mais videoaulas aí ensinando pra galera. E se você tiver alguma dúvida sobre injeção eletrônica, ABS, airbag, manda pra mim nos comentários que eu vou estar gravando uma videoaula respondendo. Beleza? Um abraço, galera, até a próxima.